do primeiro ano, beleza? Bem, aqui quem fala é o professor Ramiel Cecim e hoje nós iremos concluir o nosso livro, o capítulo 4 do nosso livro 2, o livro referente à segunda avaliação, até porque vocês provavelmente estão vendo esse vídeo, né, na segunda-feira ou na terça-feira dessa última semana, da semana que antecede a prova de vocês. A prova da primeira avaliação, da segunda avaliação. Então, justamente para vocês fazerem uma prova com mais tranquilidade, eu estou finalizando hoje esse livro e aí vocês vão fazer a prova tendo já visto todos os 4 capítulos, o que é muito importante, né, para dar uma segurança maior, para que vocês tenham um bom resultado e boas notas nessa segunda avaliação. Então é uma aula curta, falta pouca coisa para a gente concluir, para a gente encerrar. E como já é de costume, você tem que estar com o seu livro em mãos aí, né, livro aberto, para acompanhar a leitura. E eu também vou lendo e vou explicando alguns pontos principais. Então hoje a gente vai dar continuidade à nossa leitura a partir da página 74. Lembrando que a gente está falando sobre o final da Idade Média. Então a gente já está tratando do século XIII, século XIV, o século XV, que marcam o declínio daquele sistema feudal, aquele sistema que a gente já trabalhou. A Idade Média foi um período de 1000 anos, um período muito longo, e por isso mesmo temos vários capítulos destinados a esse período, analisando suas características. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre cultura, educação, religiosidade na Baixa Idade Média. Vamos lá, página 74. Vamos falar um pouquinho sobre educação na Baixa Idade Média. Enquanto isso, eu vou deixar uma imagem ilustrativa aqui para vocês. Logo vocês vão entender o que é essa imagem. Ok. Educação, página 74. De modo geral, na Idade Média, os jovens eram educados pela prática da vida cotidiana. Os pertencentes às camadas inferiores da sociedade eram formados na convivência com os adultos, nos seus trabalhos em oficinas, nos mosteiros ou no campo. Aqueles originários da nobreza tinham sua formação voltada para práticas belicosas. Por isso, desde cedo, participavam com os adultos das caçadas nos bosques. A educação formal era privilégio de poucos membros da nobreza, principalmente daqueles que pretendiam encaminhar-se para a vida religiosa, clerical. As escolas monásticas, localizadas em áreas rurais, entraram em declínio a partir do século XII, uma vez que os alunos preferiam estudar nas cidades, e também porque elas não admitiam estudantes que não fossem monges. Nas cidades havia as catedralícias, as escolas controladas pelo clero, mas que também declinavam por falta de professores. O fortalecimento do poder monárquico e a necessidade de profissionais para atuarem nas instituições régias estimularam a criação de escolas gerais e universidades. Aqui a gente tem algumas imagens de algumas das principais e primeiras universidades criadas na Europa. Então a gente tem aqui essa aqui é a Universidade de Oxford, que ali na página 75 a gente vê que ela foi criada no século XIII. Aí você tem uma imagem, outra imagem da Universidade de Oxford, o que a gente percebe que realmente ela é muito antiga, ela traz uma arquitetura, uma estrutura medieval ainda, e também, deixa eu ver onde é que está que eu queria mostrar para vocês. Essa é Oxford. E essa aqui é a Universidade de Cambridge. Cambridge, é porque é inglês, tem que enrolar um pouco a língua, né? A Universidade de Cambridge, ou Cambridge, pode ser assim também. Que são duas das universidades mais antigas da Europa, criadas durante a Idade Média. Então, aquilo que a gente estava falando na aula anterior, sobre a Idade Média ser um período sem educação, sem avanço científico,
isso não se comprova. Tanto que algumas das maiores universidades existentes até hoje foram criadas naquela época. Sobre a filosofia, vamos avançar aqui na página 75. Os principais filósofos da Baixa Idade Média eram também teólogos, e podemos destacar três expoentes do pensamento filosófico: Pedro Abelardo, Alberto Magno e São Tomás de Aquino. Esse aqui é o São Tomás de Aquino, que vocês estão vendo agora. Pedro Abelardo era monge, mas ainda assim viveu um caso de amor, que o inspirou a escrever a obra A História dos Infortúnios. Em outra obra sua, chamada Sic et Non, Sim e Não, tentou demonstrar a importância do raciocínio crítico e da dúvida como o primeiro passo para as investigações filosóficas. Essa obra, séculos depois, inspirou o racionalismo científico de René Descartes e Isaac Newton. Alberto Magno ficou conhecido pela abrangência de suas obras, pois abordou temas relativos a várias áreas do conhecimento humano. Nasceu na Baviera, parte da atual Alemanha, e era grande admirador do filósofo grego Aristóteles. Tomás de Aquino, é esse que está na imagem, nascido na Sicília, parte da atual Itália, em 1225, ingressou na Ordem dos Dominicanos em 1244. Formou-se em filosofia na Universidade de Nápoles e depois ensinou em várias outras universidades. Ele tentou mostrar que havia uma ligação muito próxima entre o pensamento racionalista do filósofo grego Aristóteles e os dogmas cristãos, tentando assim conciliar a razão com a fé. Além de dependerem dos desígnios de Deus, os homens deveriam buscar a felicidade por meio dos próprios esforços. A razão era a chave para a busca do conhecimento, também para a religião, pois considerava Deus um ser racional e possível de ser compreendido pelo homem, ainda que de forma imperfeita. O uso da razão era um meio para se aperfeiçoar a fé. Esse é um pensamento, né, que demonstra uma mentalidade bastante moderna, né? Apesar de São Tomás de Aquino ser um homem medieval, ele tinha uma visão bastante racional, bastante racionalista e que conseguia juntar esses dois elementos que por muitas vezes são bastante contraditórios, que é a fé e a razão. Nas ciências, deixa eu ver se eu tenho a imagem. Tá aqui. Nas ciências, ainda na página 76, a gente tem o destaque para Roger Bacon. Vamos lá, vamos ler aqui. Durante toda a Idade Média, a investigação científica esteve comprometida com as imposições e proibições ditadas pelos princípios doutrinários da Igreja Católica. Com dificuldades materiais cotidianas e com instabilidades ocasionadas pelas frequentes guerras em que se envolviam os nobres. Com a dinamização do comércio e da vida urbana, os problemas humanos ficaram mais evidentes, o que deixou o homem mais contestador. Novas necessidades exigiam alternativas que ultrapassassem os limites das explicações pautadas no sobrenatural. Além disso, os contratos exteriores, árabes e bizantinos, tornaram-se mais frequentes, fomentando a difusão de conhecimento produzido no Oriente ou reproduzidos da Antiguidade Clássica. Tá, vamos começar um pouquinho. O principal cientista europeu da época foi Roger Bacon, conhecido como Doutor Admirável. É este senhor aqui que está na tela de vocês nesse exato momento. Bacon reconheceu a prática da observação e do experimento como forma de dar credibilidade aos estudos científicos. Fez trabalhos com lentes e com elas provavelmente criou o primeiro microscópio. Escreveu um livro chamado Opus Majus, em que reuniu seus estudos e descobertas. Mais uma vez, a exemplo de São Tomás de Aquino, o Roger Bacon ele vai apresentar uma visão bastante moderna até, mesmo sendo eles homens medieval, o que demonstra que a Baixa Idade Média ela realmente trazia grandes mudanças dentro da mentalidade do homem europeu. Vamos voltar aqui para mim um pouquinho, ajeitar a câmera aqui. Tá, na página 78, você vai dar uma lida depois com calma, né, na relação da igreja durante a Baixa Idade Média. A gente vai ver um pouquinho sobre
a disputa interna na Igreja Católica entre aqueles que eram a favor da pobreza e aqueles que ostentavam, né? A gente sabe que existem ordens religiosas que são chamadas ordens mendicantes, onde eles não têm um apreço pelo bem material. Mas outras ordens religiosas, durante a Idade Média, exibiam muito seus bens, riquezas, uma alimentação muito rica, enquanto muita gente passava fome. Então a gente vai ver muito um conflito e um confronto mesmo entre esses dois grupos, os que defendiam a pobreza e aqueles que queriam viver de forma mais abastada, vamos dizer assim. A página 80 já vai trazer a crise do século XIV. O século XIV ele foi um século muito importante para a gente compreender a Idade Média, porque foi nele que ocorreram algumas das catástrofes, alguns dos acontecimentos que vão realmente encerrar a Idade Média e dar início à Idade Moderna. Os dois pontos principais que a gente vai trabalhar aqui é a Peste Negra e a Guerra dos 100 Anos. Peste Negra, página 80. Vou colocar uma imagem aqui só para simbolizar aqui para vocês. Ok. Em razão do crescimento demográfico iniciado no século XI, havia necessidade constante de se aumentar a produção agrícola nos reinos da Europa. Para que isso ocorresse, porém, era preciso ampliar as áreas de cultivo, afinal era difícil aumentar a produção em um sistema de normas tão rígidas como o feudalismo. Até o fim do século XIII, a produção aumentou por causa de algumas inovações técnicas, como os arroteamentos e do uso de novas terras, obtidas pela derrubada de florestas e pela drenagem de pântanos. Nesse período de 200 anos, o aumento da produção foi acompanhado sempre pelo crescimento da população, que às vezes aumentava em um ritmo superior ao da produção, ocasionando crises de escassez de alimentos. Tal situação foi agravada por problemas climáticos no início do século XIV, como as chuvas torrenciais de 1315 a 1318, que resultaram em 3 anos de péssimas colheitas. Iniciava-se então a Grande Fome, que levou milhares de pessoas à morte por inanição. A desnutrição provocada pela escassez de alimentos deve ter contribuído para a disseminação de epidemias que ceifaram outros milhões de vidas. A mais conhecida dessas epidemias foi a peste negra, que em 3 momentos matou aproximadamente 1/3 da população europeia. Na época, estimada em 60 milhões de pessoas. A peste negra foi uma doença que surgiu provavelmente na Crimeia e que atingiu os europeus com muita força. Ela era chamada de peste bubônica e também tinha esse nome de peste negra porque a pessoa que era infectada, ela ficava com tumores pelo corpo, e esses tumores, depois que eles estouravam, eles deixavam manchas negras na pele das pessoas. Era uma doença muito mortífera que matava muitas vezes a pessoa em até 24 horas. Como naquela época na Europa não havia um bom sistema de saúde, ou melhor, não havia sistema de saúde, assim como os hábitos de higiene não eram muito populares entre a população, enfim, era uma situação bem complicada, né? A proximidade com animais, pulgas, ratos, piolhos, tudo isso fez com que a disseminação da doença fosse muito rápida, matando praticamente 1/3 da população europeia. A Guerra dos 100 Anos. Essa guerra, que se estendeu de 1387 a 1453, foi também expressão da grande crise do feudalismo. Tanto a França quanto a Inglaterra, países nela envolvidos, necessitavam manter ou conquistar novos territórios para atender aos interesses da nobreza feudal, terras, ou da burguesia, áreas comerciais. Além disso,
os dois países passavam por processos internos de fortalecimento do poder político dos reis, o que exigia a definição de suas fronteiras. Alguns monarcas e senhores da nobreza eram detentores de feudos no norte da França, que naquele momento tentavam unificar seu território, incluindo parte da região de Flandres, importante centro produtor de tecidos de lã, cuja matéria-prima era comprada na Inglaterra. Entretanto, o pretexto ou a causa imediata para a deflagração do conflito foi uma questão sucessória envolvendo o rei da Inglaterra, Eduardo III, e o nobre francês Philippe de Valois. Em 1328, morreu o último rei da dinastia dos Capetos, Carlos IV, sem deixar herdeiros. Philippe de Valois era sobrinho de Philippe IV, o Belo, que tinha governado a França de 1285 a 1314, e Eduardo era seu neto. Nos 116 anos de conflito, houve momentos de supremacia de ambos os lados. Destaca-se, no entanto, a última fase, em que, após cercarem a cidade francesa de Orleans, quando parecia próxima à vitória inglesa, os ingleses acabaram derrotados pelas tropas francesas. Naquele momento, estimulados pela presença de uma camponesa chamada Joana d'Arc, que viria a ser aprisionada e morta pelos inimigos. A necessidade de manutenção de exércitos permanentemente armados e prontos para a guerra exigia certa concentração de recursos nas mãos dos monarcas, aumentando seus poderes políticos, ao mesmo tempo que eram reduzidos os poderes dos senhores feudais. Podemos afirmar, então, que a principal consequência da Guerra dos 100 Anos foi a reafirmação do poder real, tanto na França quanto na Inglaterra. Vou explicar aqui essa parte para vocês, que é bastante relevante, né? A Guerra dos 100 Anos, ela vai ter, como o livro falou, uma consequência muito importante, que é o fortalecimento do poder real. Com o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, a gente vai ver justamente isso, uma valorização do poder do rei, né, e uma desvalorização do poder dos senhores feudais. Isso vai ser muito importante para a gente compreender o nosso próximo assunto. Bom, pessoal, é isso que a gente tem de mais importante a trabalhar nesse assunto sobre a Baixa Idade Média, e a gente percebe que a estrutura, principalmente a mentalidade, foi mudando com o final da Idade Média, e justamente porque estava nascendo um novo tempo. A Idade Moderna chegava, cheia de novidades e muitas aventuras que a gente vai estudar a partir da terceira avaliação, tá? Ficou parecendo chamada da sessão da tarde, mas é verdade. A Idade Moderna, ela é cheia de aventuras, ela tem muitas mudanças de pensamento, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse assunto também. Então, pessoal, é isso aí. A gente vai encerrando por hoje, tá? Façam uma boa prova, tenham uma boa prova, leiam com calma, respondam com atenção, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, e não percam o prazo dos trabalhos, inclusive o meu trabalho aí de história. Então, pessoal, é isso aí. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.